Antes de apresentar o sanduíche espiritual, faço referência ao vídeo Temer fala sobre possível golpe em 2022. Só se as Forças Armadas quiserem. É um vídeo da Band Jornalismo. Ex-presidente falou sobre suposto golpe por parte de quem ganhar as eleições. Você só tem uma ruptura institucional se as Forças Armadas quiserem, acredita o político. Você só tem uma ruptura institucional se as Forças Armadas quiserem, acredita o político. O que seria o sanduíche espiritual? Bem, tomando por base, por exemplo, a metáfora do Dr. Laí Ribeiro. No ambiente empresarial, no ambiente das corporações, você faz o seguinte: você usa de 2 elogios. Você faz um elogio, depois vem com a repreensão, com a correção. Depois faz outro elogio. Entre os 2 elogios, você deixa a repreensão. No sanduíche espiritual, você faz uso do Salmo 23 e o Salmo 91. Entre o Salmo 23 e o Salmo 91, você coloca o Salmo 54, o Salmo 57, 4. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar, ou querem nos devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Nova tradução na linguagem de hoje. Entendeu? Entre os 2 salmos, o 23 e o 91, você coloca o Salmo 57, 4. Fazendo essa oração todos os dias, faço todos os dias, para nos livrar das artimanhas, das armadilhas, dos demônios, do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, e dos demônios das pessoas que nos cercam, pois a maior feitiçaria que existe no mundo é a inveja do ser humano. A inveja em excesso. A inveja em excesso. Porque sentir inveja é normal. Anormal é o excesso dela. Deus, o nosso pastor, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Refrigera, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale, escuro como a morte, como o óbito, ou como a pobreza de espírito, nunca terei medo de nada, pois o que nos fortalece é a humildade de espírito. A humildade de espírito, o bem; a pobreza de espírito, o mal. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges, Jesus Cristo glorificado. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me enches, tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu bem-querer, a tua humildade de espírito, o teu amor, ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor Jesus Cristo glorificado, morarei todos os dias da minha vida. Salmo 57, 4. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar, querem nos devorar com a sua democracia vermelha, né? E querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Preste atenção que a esquerda, ou seja, o Partido dos Trabalhadores com seus aliados, falam muito em democracia, mas a democracia deles é uma democracia vermelha, vermelha, como o pavilhão da China, como vermelha, aquele vermelho da bandeira da China. Qual é a cor do MST, Movimento Sem Teto, o Movimento Sem Terra,
de João Pedro Stedley, vermelho. Por que ele não usa um boné verde e amarelo? Às vezes eu vi num vídeo do João Pedro Stedley a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, verde, amarelo, azul e branca, e a bandeira do MST, do Movimento dos Sem Terra, vermelha, ou uma ou outra. Acredite nisto. Salmo 91. Para nos livrar das artimanhas, das armadilhas, dos demônios, do Partido dos Trabalhadores e todos os seus aliados. O rei Davi falava muito de inimigos. Que inimigos? Meus inimigos, os demônios. Às vezes alguém é assassinado e a pessoa diz: mas ele não tinha inimigos. Não tinha inimigos? Esqueceu dos demônios? Seres invisíveis que nos rodeiam 24 horas por dia? Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Jesus Cristo glorificado. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, como os pobres de espírito são castigados, em detrimento dos humildes de espírito. Pobre de espírito, esquerda. Humilde de espírito, direita. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O bem, a humildade de espírito. O mal, a pobreza de espírito. O Espírito Santo de Deus é humilde ou pobre de espírito? Humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o governo da 7ª dimensão. É o novo céu e a nova terra. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Senhor Jesus Cristo glorificado. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência nunca chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor, Jesus Cristo glorificado. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Parágrafo 16 do Salmo 91, derradeiro parágrafo. Ou então, entre o Salmo 23 e o Salmo 91, só depende de cada um. Você começa com o Salmo 23, termina com o Salmo 91. E entre o Salmo 23 e o Salmo 91, o sanduíche espiritual, você coloca o Salmo 55, 16, na Bíblia de Jerusalém. Caiam sobre eles a morte, desçam vivos ao Sheol, pois o mal se hospeda junto deles, está no meio deles. Ou você pode colocar neste sanduíche espiritual, espero que saboreie este sanduíche espiritual todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Já disse, contra os demônios da esquerda no Brasil, contra os demônios das pessoas que nos rodeiam,
no dia a dia. Você pode colocar entre o Salmo 23 e o Salmo 91. Na tradução Reina Valera, Salmo 94:1. Senhor, Deus das vinganças, manifesta-te. Entre o Salmo 55 e o Salmo, entre o Salmo 23, o Salmo 23 e o Salmo 91. Você pode colocar o Salmo 55:15. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, para o inferno, pois a maldade está na casa e no coração deles. Poucos se importam no dia a dia com a presença de Deus. Ou, entre o Salmo 23 e o Salmo 91, você pode colocar o Salmo 70, versículo 3, da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Está no YouTube, na voz do Cid Moreira. É só digitar na barra de pesquisas do YouTube. Cid Moreira, Salmo 70, NTLH. Né? Estou mostrando a cobra morta e não um pedaço de pau com sangue de galinha. Né? Está no YouTube. Salmo 70, versículo 3, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Você pode colocar entre o Salmo 23 e o Salmo 91. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Salmo 70, versículo 3. Salmo 109, NTLH, versículo 6 e versículo 8. Ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Que o meu inimigo morra logo, e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Salmo 109, Salmo número 109, versículo 6 e versículo 8. Oração de um homem perseguido, NTLH. Eu prefiro, entre o Salmo 23 e o Salmo 91, neste sanduíche espiritual, eu prefiro o Salmo 57, 4. Salmo 57, 4, entre o Salmo 23 e o Salmo 91, neste valioso sanduíche transcendental sanduíche. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. Salmo 57, 4, NTLH, Nova Tradução na linguagem de hoje. Toda essa tradução na linguagem de hoje está no YouTube, na voz do Cid Moreira.